Oi, gente. Namastê, passando aqui para fazer uma previsão semanal que vai do dia 15 de julho, segunda-feira, até o dia 21 de julho, domingo. Segunda-feira, lua crescente aí em Escorpião e alguns trânsitos no céu que tornam o dia maravilhoso para você resolver pendências, coisas que você ficou procrastinando. Essa semana aí de muito frio, frio às vezes é desculpa pra gente ficar com preguiça, pra gente deixar as coisas pra depois. Então, tiveram coisas que na semana passada você deixou pra depois, você procrastinou, você tinha que fazer e você não fez. Então, é aquele momento de você ir atrás, de você fazer, você pode até já no domingo pensar no que é que você ficou procrastinando para que na segunda você vá atrás disso. Terça-feira é um dia de ter uma comunicação muito clara, evitar falar as coisas de um jeito um pouco enviesado. Ter uma comunicação clara e também evitar provocações. Muitas vezes a gente fala uma coisinha ali para provocar e temos que tomar muito cuidado com a lei do karma. Porque muitas vezes quando você fala uma coisinha para provocar, o outro pode se sentir provocado e dentro da lei do retorno, alguma provocação vem para você também. Então, muitas vezes as pessoas relutam um pouco em perceberem que o que você faz acaba voltando. Então, por exemplo, elas não gostam que as pessoas fiquem se metendo na vida delas, mas elas adoram se meter na vida dos outros. Elas não gostam que as pessoas falem mal delas, mas elas se juntam com outras pessoas para falarem mal dos outros. E aí depois elas reclamam porque, porque estão falando mal de mim, estão fazendo complô contra mim. Mas ela gosta de ficar também no complôzinho, gerando karma para que isso aconteça na vida dela. E aí quando acontece, ela fala, mas por que tá acontecendo isso comigo, né? Aí a pessoa se sente sempre a vítima, mas ela não consegue olhar para trás e verificar onde também ela gerou karma para que isso acontecesse. Vocês conhecem pessoas assim que são sempre as vítimas, mas que não percebem onde elas também estão gerando toda a dor e todo o sofrimento na vida delas por conta de coisas que elas fizeram e que até hoje elas nem tiveram a capacidade de perceber. Porque erros todos nós cometemos, mas graças a eles, se a gente tem a humildade, a coragem de se enxergar, a gente cresce e se torna o que a gente é hoje, ou seja, evolui. Eu agradeço muito aos meus erros, muito, e agradeço muito a ter olhado para eles e aprendido, e agradeço também a cada coisa que voltou para mim, porque quando voltou eu falei, mas isso aqui eu também já fiz, eu não posso reclamar, porém, não vou fazer mais. Quarta-feira, dia 17 de julho, é um dia que as pessoas vão estar com mais vontade de cuidar de se valorizar, de ver o que é importante dentro da sua vida. Então, é um dia muito bom para se tem alguma coisa que você tá ali, seja cortar um cabelo, seja ir no médico, seja treinar, seja qualquer coisa que você veja que aquilo representa algo de amor próprio na sua vida, para você fazer. E uma outra questão é que existe uma tendência à ansiedade muito alta. Eu, graças a Deus, trabalho com florais, tomo florais e a ansiedade é uma coisa que se as pessoas têm disciplina e se a gente vai na causa real da ansiedade, com terapia holística, que é a área que eu trabalho, com fitoterapia chinesa também, a gente consegue resultados ótimos com ansiedade. Pelo menos assim, pacientes meus que levam a sério o tratamento, resultados maravilhosos. A ansiedade, muitas vezes, quando ela não é trabalhada, ela pode começar a afetar o corpo físico de uma forma bem intensa. Então, a pessoa começa a sentir alguns sintomas físicos. Eu conheço algumas pessoas que com certeza chegaram a um nível de pânico e de alteração física mesmo por conta de não trabalharem a ansiedade. A pessoa vai deixando a ansiedade subir e vive uma vida de ansiedade. Aí na hora que a ansiedade explode ou que a pessoa não tá conseguindo controlar mais, aí ela, ai meu Deus, nossa, que ansiedade. Mas aquilo, a pessoa não vira ansiosa naquele grau de uma hora para outra. Na verdade, é uma vida onde a pessoa não cultiva meditação, não cultiva espiritualidade, não cultiva momentos de paz, fica focado só no dia a dia, só nas coisas, nas rotinas, só na preocupação, só em coisas esquisitas. É uma vida assim. Então, ou seja, não é do dia para a noite. É muito importante que a gente observe como algumas emoções nossas que chegam num ápice, seja tristeza, seja ansiedade, seja ciúmes, seja preguiça,
como aquilo surgiu, porque muitas vezes surge a gente só quer se livrar daquilo. Ai, nossa, tô com uma dor aqui, tá me incomodando. Ai, tô conseguindo, não quero mais sentir isso. Mas por que aquilo tá ali? O que aquilo tá querendo te dizer? O que você precisa transformar na sua vida? E às vezes não é só uma coisa que você acha que é só na vida prática. Muitas vezes é algo que tá no seu interior, que você não tá conseguindo enxergar, que você não tá conseguindo ver, principalmente porque os nossos... o mundo, né? Os nossos pais, muitas vezes a gente é educado para ver o problema no mundo, no outro. A gente tem educação para aprender a escrever, aprender matemática, mas não se é muito ensinado a olhar para dentro. É um mundo muito voltado para fora, para o ter, para o superficial, para o possuir, para o trabalho, para o dinheiro. E, consequentemente, as pessoas acabam ficando pobres interiormente, pobres em autoconhecimento e bem pobres em espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, gente, eu não estou falando de religião, porque tem pessoas que têm religião, que são fanáticas em uma religião e não têm um comportamento louvável, ou seja, falam uma coisa e fazem outra, vão lá, oram, falam que não é para julgar ninguém, na semana que vem já está julgando todo mundo, falam que tem que fazer o bem, não fazem o bem para ninguém, só para os seus. Então, espiritualidade é algo muito além. Quando eu falo de espiritualidade, eu tô falando dessa coisa além. Quinta-feira é um dia ótimo para diálogos, onde você, de repente, ficou com alguma coisa pendente que você precisava falar e que não falou, que não ficou clara. É um momento de você esclarecer maus entendidos. Sexta-feira é dia ótimo para você organizar metas. Se tem alguma coisa que você deu uma dispersada, que você não tá conseguindo. Às vezes a gente tem muita coisa para fazer e a gente precisa nesse momento ter prioridade. Então, tá, qual é a minha prioridade máxima? Isso aqui eu tô fazendo? Não, não tô fazendo. Não tô fazendo por quê? Porque tem uma outra coisa que tá me incomodando. É algo interior? É algo também prático? Isso realmente é o mais importante, porque senão a gente começa a ficar meio perdido. Sábado é um dia para você conseguir enxergar com mais clareza sombras emocionais. Então é um momento para você perceber na sua vida quais sombras, que emoções, que situações que você, de uma certa maneira, por não enxergar ou não querer trabalhar ou dizer eu sou assim mesmo, deixe quieto, vai levando, né? Não se olha de frente, não se olha no espelho e, consequentemente, não se transforma. Quando as pessoas fazem a consulta comigo de 4 técnicas, né, onde eu faço mapa astral e terapia floral, eu sempre pergunto 3 coisas que a pessoa quer transformar. Quem já fez a consulta aqui comigo, comente. E eu pergunto isso justamente para a pessoa poder ver qual é a sombra e qual luz que ela quer manifestar. Às vezes não tem uma sombra, mas ela quer ser mais, ela já tem foco, mas ela quer ter mais foco. É sempre importante não só a gente ter focos nos nossos objetivos materiais, naquilo que a gente quer realizar na nossa vida material, mas naquilo que a gente também quer realizar na nossa vida interior. Porque embora o mundo foque muito no externo, o externo, na maior parte das vezes, reflete aquilo que a gente está colocando para fora e a vibração que a gente está emitindo. Se a gente conseguisse ver como cada vibração de pensamento, de frase, de emoção pode ter uma cor, pode ter uma energia, como isso ou alimenta o seu corpo com uma energia boa ou te envenena, a gente tomaria muito mais cuidado com tudo que a gente fala, com tudo que a gente pensa e com as emoções negativas que a gente vai deixando correrem soltas. Domingo, dia 21 de julho, é um dia para você tomar muito cuidado com não querer se impor demais, controlar demais. Muitas vezes em relacionamentos isso ocorre. Todo tipo de relacionamento, de amizade, namoro, ficante, enfim. As pessoas, no geral, elas às vezes querem se impor muito. Seja o ego, seja uma vontade, seja uma opinião. E isso, nesse domingo, dia 21, pode ficar um pouco mais intenso. Então, perceba, se você notar que você tá ali, querendo controlar demais, que você tá nessa pegada de, eu quero mandar, eu quero impor a minha opinião, eu quero que a minha opinião faça valer e que começa a ter aquele ruído de comunicação, segura a onda, tá? É um dia muito bom para atividades físicas, domingo, tá? Aquele dia que normalmente a gente associa a preguiça, mas não. Bom para atividades físicas. Será que hoje vai sair uma... semana passada foi uma frase bem forte. Quem ficou até o final, eu vou pedir para comentar uma frase aqui que eu vou selecionar. Vamos sentir bem hoje que dia que vai ser, vai?
Tirei o último dia de março, dia 31 de março. Quando você está sintonizado com a vida, faz tudo no momento certo. Tudo que você precisa fazer para se sintonizar é se recolher no silêncio para entrar em contato direto comigo. Lembrando que esse livro é como se fosse Deus falando com você. É por isso que os momentos de paz e quietude são tão importantes, muito mais importantes do que você imagina. E o mundo colocando a gente só pra fora, né? Faça, trabalhe, ganhe dinheiro, namore, saia, vai ver gente, ou seja, sempre querendo que as pessoas... tudo contra o pra dentro e sempre o pra fora. Quando um instrumento musical está desafinado, causa discórdia. O mesmo acontece com você. Então, vou colocar aqui uma frase que eu estou tirando do que eu li até aqui. Sou um instrumento afinado e busco constantemente minha afinação. Ou ainda, estou me afinando e refinando constantemente. Refinando constantemente. Ou ainda, refino-me constantemente. Busco a afinação do meu ser. Busco a sintonia do meu emocional, mental com o meu espírito. Continuidade. Um instrumento musical deve ser mantido afinado. Não tinha lido ainda a continuidade, mas é isso, não adianta afinar, vai desafinar. A gente não vive numa coisa, como diz Buda, de permanente na vida, só impermanência. Muitas vezes a gente sofre pela impermanência da vida, porque a gente quer que coisas boas jamais acabem. Seja um relacionamento, seja uma paixão, seja a sua juventude, seja um momento de sucesso no trabalho que você teve, que você não tem mais. Enfim, tudo. A gente quer que tudo permaneça estático. Mas isso é contra a lei da vida, porque de permanente só impermanência. Então, quando você vai desafinando como instrumento, como espírito aqui encarnado nesse corpo, que é, né, quando você percebe que você perdeu a sintonia, é o momento de você se manter afinado. O instrumento musical deve ser mantido afinado. Você também deve se manter afinado, e isso só poderá acontecer se você se aquietar. Não pode ser conseguido se você está se agitando para lá e para cá. E é tão o oposto do que as pessoas fazem, né? Porque muitas vezes, quando elas são obrigadas a ficarem quietas, elas ficam inconformadas. Porque elas falam, não, mas como assim? Porque quando você fica quieto, quando você fica sozinho, quando você fica obrigado a estar fazendo alguma atividade ou alguma coisa, você é obrigado a ficar consigo mesmo. E tem pessoas que elas não conseguem fazer isso. Elas não aguentam ficar consigo mesmas. Elas precisam sempre estar com alguém, elas precisam estar sempre fazendo alguma coisa, porque se elas ficam com elas mesmas, elas não se suportam, elas não suportam a própria companhia. Assim como o instrumento, então, não pode ser afinado enquanto está sendo tocado. Olha que interessante. Não pode ser conseguida uma afinação se você está se agitando para lá e para cá. Assim como o instrumento não pode ser afinado quando está sendo tocado. Então, gente, você tá com o violão ali, eu toco o violão. Você tá lá com o violão, o violão desafinou. Você quer afinar ele de novo, você tem que parar de tocar e começar a afinar. A mesma coisa, eu adorei a metáfora. Então, se você não para em alguns momentos para se centrar, para se olhar, para se aquietar, você acaba ficando um instrumento desafinado. É no silêncio que as notas podem ser ouvidas e reajustadas. É no silêncio que você pode ouvir a minha pequena voz interior e eu posso lhe dizer o que você deve fazer. Lindo! Se a gente consegue olhar para dentro e ver essa voz interior, a gente consegue ver o que precisa ser feito, ou seja, se conectar com a nossa intuição, que também é um outro grande problema, que a gente fica sempre pedindo orientação para os outros. Ai, me ajude, ai, o que eu faço? Olha, e aí, muitas vezes aquilo está na nossa mente, aquilo está na nossa mente espiritual, está no nosso eu superior, mas a gente não se aquieta para ouvir. Então, quem está aqui, ó, os últimos minutos, me aquieto para ouvir minha voz interior. É uma frase também que vocês poderiam escrever aí. Me aquieto para ouvir minha voz interior. Namastê.